Sim, eu sei. O filme de Wicked estreou há séculos. Tipo, mais de 6 meses atrás. Mas com esse ato aqui do canal, alguns temas que eu queria muito falar acabaram ficando engavetadas. E sinceramente, como discípula de Glee e fã hardcore de musicais, eu simplesmente não podia deixar essa passar, né? 1, 2, 3, let's switch this up. Esse é, oficialmente, o primeiro vídeo pós-comeback do Marketing Pop. E se você chegou aqui agora, welcome to my dear old cheese. Se você já era de casa, já sabe bem como é que funciona esse auspício aqui. Nesse canal, a gente mistura uns 85 nichos que eu amo e fala sobre cultura pop com os 2 pés no marketing e o coração na arte. E quando o assunto é Wicked, dá pra passar nos 3 ao mesmo tempo. Então, eu tinha a desculpa perfeita pra esse vídeo. E ninguém pode falar nada. Hoje, eu vou te explicar por que O Mágico de Oz foi um filme tão revolucionário, que gerou uma fanfic, que gerou um musical da Broadway, que gerou um filme com bilheteria bilionária. Vamos lá? Pra entender o Wicked, a gente precisa voltar para os anos 30, mais especificamente 1939, o ano em que Hollywood lançou um dos filmes mais icônicos de todos os tempos, O Mágico de Oz. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Esse filme foi uma adaptação do conto de 1900 do L. Frank Baum. Além de ser um marco tecnológico por ser o primeiro filme a trabalhar com a transição do sépia para o Technicolor, o filme também foi revolucionário na forma como usou os efeitos práticos, a trilha sonora original dele também, e a cenografia grandiosa em um momento em que o cinema ainda estava se entendendo como um espetáculo. Não tinha nem sindicato dos atores nessa época. E isso fez com que o O Mágico de Oz tinha de espetacular no cenário público tinha de horrivelmente assustador nos bastidores. O set foi marcado por vários problemas sérios, desde intoxicação dos atores por maquiagem com metais pesados, até uns casos bizarros de abuso psicológico. Inclusive, se você quiser um vídeo só sobre os bastidores tensos desse clássico, já comenta aqui embaixo. Leva a Dorothy pro tribunal. Décadas depois, em 1995, o autor Gregory Maguire teve a brilhante ideia de recontar essa história, só que do ponto de vista da bruxa má do Oeste. Ele fala que quando assistiu O Mágico de Oz e assistiu a cena específica em que a Glinda vê a Elphaba e fala algo do tipo... Eu sabia que isso era coisa sua. Aquela simples frase fez ele imaginar todo um novo mundo. Isso porque a Glinda parece estar familiarizada com a Elphaba nessa cena. Ela não sente medo, ela não se surpreende pela Elphaba. É quase como se elas tivessem sido... amigas de faculdade. E foi aí que a luzinha acendeu e ele começou a pensar de onde aquelas duas se conheciam e... Wicked, a história não contada das bruxas de Oz, nasceu. Ao contrário do tom infantil do filme original, ele traz uma abordagem política, filosófica e bem mais sombria, que reimagina o contexto social no qual aquelas personagens estavam inseridas. No conto original, a Elphaba era descrita como uma baranga com um único olho, e quando adaptaram o filme, ficaram na dúvida se funcionaria colocar ela com um olho só, ou com um tampão de pirata, alguma coisa assim, e no fim das contas, deixaram a Elphaba com os 2 olhos e verde só por causa do Technicolor. Já em Wicked, a cor da pele da personagem tem todo um significado incrível por trás. No livro de 1995, a Elphaba ela não é má por natureza. Ela é uma personagem complexa, com convicções políticas super fortes, que vive em um regime opressor, onde minorias são perseguidas e o governo manipula informações. Sim, parece atual, porque é. A crítica social aqui é pesada. Wicked fala sobre racismo, autoritarismo, privilégio, fanatismo religioso e até eugenia. Tudo isso disfarçado de conto de fadas, que é simplesmente genial. O que o Maguire faz é pegar uma personagem que a gente aprendeu a odiar e perguntar, tá, gente, e se ela estivesse só lutando contra um sistema injusto? E se o vilão da história fosse, na verdade, o próprio Oz? Sim, galera, a Elphaba andou pra que o Coringa do Joaquin Phoenix pudesse correr, tá? Esse livro virou um best-seller e alguns anos depois ele seria transformado no fenômeno da Broadway que a gente conhece hoje. Então a gente dá um mini fast forward, o ano agora é 2003 e o Stephen Schwartz era um nome gigante no mundo dos musicais. Ele era responsável por When You Believe, de O Príncipe do Egito,
aquela que foi gravada com a Mariah Carey e a Whitney Houston, sabe? Um clássico. E pelas músicas de O Corcunda de Notre Dame e Pocahontas, 2 clássicos que renderam a ele 3 Oscars. Ele tava vivendo uma vida muito difícil, de férias no Havaí, quando uma amiga dele falou: rapaz, sabe o que vai combinar com essas férias? Um livro, você podia ler Wicked, você vai adorar. E ele começou a ler e ficou obcecado com a ideia de transformar aquela história em um musical. Só que quando ele ligou pro agente do Gregory Maguire, ele descobriu que os direitos da adaptação do livro de Wicked já tinham sido vendidos. E eles não foram vendidos pra qualquer pessoa, não. Os direitos estavam com a Universal Pictures, e o plano inicial era fazer um filme dramático, sem nenhuma música, dirigido por ninguém menos que Joel Schumacher, o responsável por Batman Eternamente e Fantasma na Ópera. Fã de Wicked, como todos nós, o Stephen não desistiu de desafiar a gravidade. Ele falou logo que nenhum Wizard That There Is or Was iria derrubar o musical dele, que nem tinha nascido. Ele entrou em contato com a roteirista que estava no projeto na época, a Winnie Hoseman, que depois viraria sua parceira no musical, e eles fizeram um lobby juntos para transformar Wicked em um espetáculo da Broadway. Esses dois conseguiram convencer os executivos da Universal de que aquele universo pedia música, e o resto é história. A estreia aconteceu ainda em 2003, com a Idina Menzel no papel de Elphaba e a Kristin Chenoweth como Glinda. A crítica ficou super dividida, mas o público já amou de cara, e logo o Wicked virou um dos maiores fenômenos da história da Broadway, sendo visto por mais de 60 milhões de pessoas, e ficando atrás apenas do Rei Leão como a maior bilheteria que a Broadway já teve na vida. Até hoje, o Wicked segue sendo o espetáculo que mais arrecadou em uma única semana na história da Broadway, e tudo isso sem nunca ter virado um filme. Tá, mas e aqui no Brasil? Bom, apesar de Wicked ser um fenômeno nos Estados Unidos, a cultura de musical por aqui ainda é bem mais nichada. A gente não tem o costume de ir ao teatro assistir musicais como o pessoal de Nova York faz. Então, São Paulo sempre abriga muitas adaptações legais de filmes e peças da Broadway, mas nunca com o mesmo impacto cultural que rola lá na terra do Tio Sam. Wicked foi adaptada para o Brasil pela primeira vez em 2016, com a Fabi Bang no papel de Glinda e a Mira Ruiz no papel de Elphaba. Popular. Te ensino a ser popular. As duas ficaram tão benquistas pelos papéis que dublaram as personagens no filme do ano passado. E agora estão revivendo as divas no teatro em mais uma montagem de Wicked. É claro que depois do sucesso estrondoso, o Brasil não ia deixar essas duas dormindo, né? Era hora de voar. Mas olha só que loucura. Mesmo com esse sucesso todo, Wicked passou quase 2 décadas sem virar um filme. Enquanto Cats ganhou uma versão felinamente traumática e Mamma Mia dominava as telonas, a Elphaba seguia firme e forte só nos palcos. Foi preciso um alinhamento cósmico de fandoms, streaming, nostalgia dos anos 2000 e muitas adaptações da Disney para que o Wicked fosse parar no cinema. A gente sabe que a ideia de transformar o Wicked em filme existe desde antes mesmo do musical existir. Só que a Universal nunca esqueceu. E durante anos e anos, a pergunta "cadê o filme de Wicked?" virou tipo "cadê o álbum da Rihanna, da Broadway?", sabe? A galera pedia e nada acontecia. O projeto ficou preso no limbo, passando por várias mãos reescritas e promessas furadas, até que em 2021 veio o anúncio oficial. Wicked não só iria pro cinema, como iria dividido em 2 partes e seria dirigido pelo John M. Chu, que é responsável por filmes de muito sucesso, como Podres de Ricos e a adaptação de outro musical da Broadway pro cinema, que se vocês não conhecerem, deem uma pesquisada bem legal, chama In the Heights. Como a Idina e a Kristin já eram muito consagradas por seus papéis e legados na Broadway, começou aquele burburinho de quem seriam as responsáveis por dar vida pra Glinda e a Elphaba. Pra Glinda, conta-se que muita gente tentou agarrar esse papel, como a Amanda Seyfried e a Dove Cameron. Já pra Elphaba, um dos nomes que chegou a fazer a audição foi a Lea Michele, que viveu a Rachel em Glee, onde sua personagem era filha da Idina Menzel, a Elphaba original, e até a personagem cantou Defying Gravity e For Good. Mesmo com tudo isso no multiverso de Glee, não teve jeito. No fim das contas, os papéis acabaram indo pra Cynthia Erivo e pra Ariana Grande, que de primeira já lançou muita controvérsia por ser uma estrela do pop, com uma persona muito diferente do que se esperava da Glinda. E, vamos admitir, né, ela tinha um currículo de atuação meio michuruca. Teve quem duvidasse da química das duas, do formato em 2 partes, do uso do CGI meio pesado, e até das perucas, que sempre causam treta, né? Mas o marketing do filme soube trabalhar isso muito direitinho.
A estratégia foi criar uma campanha de mistério e antecipação, ou seja, por meses eles só liberaram imagens de silhuetas, sombras, ambientações bem sombrias de Oz, nada de música, nada de cena completa, só a promessa de que o Wicked estava a caminho. E isso gerou o hype que as meninas precisavam. A primeira parte de Wicked foi lançada em novembro de 2024, e mesmo com as críticas divididas, teve uma bilheteria de respeito, viu? Porque ultrapassou 800 milhões de dólares mundialmente e se tornou uma das maiores estreias de musicais dos últimos anos. Mas parte desse sucesso também veio da estratégia de cross-promo, que é quando duas marcas, produtos ou pessoas se promovem mutualmente, geralmente porque têm públicos parecidos ou objetivos que se complementam. No caso aqui, a Ariana usou o filme como um trampolim para lançar um álbum novo com uma estética bem mais próxima da Glinda, e a Cynthia virou uma queridinha da temporada de premiações, porque a gata já tinha um Emmy, um Grammy e um Tony, ou seja, só faltava o Oscar. E como é que funciona essa estratégia na prática? Bom, no caso da Ariana, quando ela usa o filme como uma plataforma para se divulgar através das músicas solo, ou da estética loura no álbum, ou dos looks do tapete vermelho inspirados na Glinda, ela dá visibilidade pro filme, pro público dela. E assim, uma galera que nem sabia o que era Wicked vai pro cinema para ver o novo filme da Ariana Grande. Enquanto, no caso da Cynthia, a campanha para que ela ganhasse prêmios que eventualmente a levariam ao Oscar era muito forte. Então, embora ela já fosse conhecida no mundo da Broadway, as manchetes falavam sobre esse EGOT, os estúdios promoviam em cima disso. Enfim, falar que ela seria uma possível EGOT era o momento. E mesmo que a gente desvinculasse a imagem das meninas e focasse só no conceito visual de Wicked, ainda assim, o filme estava por todos os lados com campanhas de cross-promo. Teve parceria com a MAC, com a OPI de esmaltes e até com a Swarovski. Isso só pra mencionar as que eu tô lembrando, mas assim, tiveram vários outros também. Então, mesmo com algumas críticas ao ritmo da narrativa, que muita gente achou que talvez pudesse ficar arrastado por estar dividido em duas partes, o filme conseguiu uma coisa muito rara, que foi introduzir o universo de Oz para um público que talvez nunca tivesse pisado num teatro para assistir um musical. Já a parte 2 de Wicked, intitulada de Wicked for Good, chega aos cinemas também em novembro desse ano. E como eu acho que vai ser tratado o marketing para essa parte? Bom, a parte 1 envolveu muito uma espécie de introdução a Oz. Tipo assim, olha aqui essas amigas, besties, olha aqui essa combinação de rosa com verde, rosa com glitter e bolhas pra Glinda, verde, preto e coisas pontudas pra Elphaba. Só que, agora, a gente já conhece as meninas e a gente já conhece a história. O mistério delas foi embora, voou, foi com Deus na vassoura. Mas, sobre a Dorothy, não. Então, por isso que a gente tá vendo muitas imagens da Dorothy chegando no castelo com os amiguinhos, do burburinho sobre quem vai interpretar a Dorothy, e, claro, a antecipação para uma possível nova adaptação de O Mágico de Oz, que abriria as portas para uma espécie de universo cinematográfico de Oz. Mas, colocando a campanha sobre a Dorothy de lado, eu acho que o que vem aí para as parcerias com marcas é uma estética mais próxima do livro, meio sombria e principalmente um pouco mais politizada. Os Estados Unidos e o mundo estão vivendo um movimento que vai muito de encontro com o que o Wicked e a Elphaba lutam para combater, né? Então, eu acho que a tendência agora é fortalecer um pouco a narrativa daquilo que meio que corrompeu a Elphaba. Então, tipo assim, na parte 1, tudo era colorido, porque a vida dela era muito colorida, apesar das dores que ela sentia. Ela era feliz na ignorância sobre o mágico, e agora que ela sabe da verdade, não tem mais como ela viver nesse mundinho verde esmeralda. E a Glinda, então, nem se fala, né? Porque nessa parte a gente vai ver a versão manipuladora, House of Cards e Game of Thrones dela. Então, eu acho que as marcas não vão abrir mão das cores pra compor as peças. Mas elas deixarão de ter o tom meio infantilizado da parte 1, né? Ou seja, tons de rosa mais escuros, tons de verde mais escuros, usando as cores, mas puxando pra um lado um pouco mais escuro mesmo. E eu também acho que, como a primeira parte surtiu um efeito legal e inesperado aqui no Brasil, a gente pode esperar algumas collabs com umas marcas brazucas, tipo a Havaianas. Seria muito fofo, né? Uma Havaiana das meninas. Eu quero. Mas como nem tudo são cinzas, um movimento que a gente já viu acontecer no Oscar e que eu acho que vem por aí mais algumas vezes, são as performances ao vivo das meninas. Elas têm gogó pra isso, né? E eu acho que elas vão mostrar a que vieram na divulgação da parte 2, fazendo outras aparições surpresa pra divulgar o filme, sempre com os lookinhos inspirados nas personagens, é claro. A gente já viu que elas estão confirmadas pra participar como juradas de RuPaul's Drag Race, então eu acho que elas já estão colocando o pé na press tour de uma forma muito massa e que a gente só pode esperar coisas ainda maiores vindo por aí. Mas tá, eu falei e depois a gente vê onde eu acertei. E se eu acertar, né? Porque eu trabalho com marketing, mas eu não sou vidente, gente.
A verdade é que com uma história tão forte, duas protagonistas potentes e uma base de fãs que sabe bem fazer um barulho, essa parte 2 tem tudo pra ser um evento que nem um final de temporada de Game of Thrones. E se vier mesmo aí esse universo cinematográfico de Oz, olha, eu só espero que a Dorothy saiba cantar e que a próxima campanha de marketing me entregue mimos, porque não custa sonhar, né? Mas me conta aqui nos comentários, o que você tá esperando pra segunda parte de Wicked? Se você é time Glinda ou time Elphaba na parte 1. Eu sou uma Glinda de coração, mas eu sou time Elphaba no filme. E se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aqui o like, compartilha com aquele amigo que vive cantando de Fine Gravity no banho e se inscreve aqui no canal pra mais conteúdos onde o pop encontra arte. E às vezes encontra um sapato mágico também. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.